Olá pessoal, meu nome é Gabriel Nunes e sou engenheiro de pré-vendas na Darro Technology. Hoje vamos falar um pouco sobre a solução de medição de temperatura corporal da Darro Technology, que pode ser uma ferramenta de identificação segura para pessoas com temperaturas mais altas e realizarmos atendimentos mais rápidos a possíveis suspeitos de estarem com o novo coronavírus. A seguir, vamos falar um pouco sobre o problema que estamos enfrentando hoje. Vamos verificar no painel a seguir e nos veículos de comunicação, os casos suspeitos e confirmados vêm crescendo a cada dia que passa, pelo mundo inteiro. Para isso, precisamos tomar atitudes rápidas e eficazes para o combate das pessoas infectadas e impedir novos casos. Muitos países declararam estado de emergência e isso só faz aumentar a calamidade pelo mundo, né, pessoal? Contudo, algumas medidas de proteção estão sendo feitas, como na Itália, 11 cidades foram fechadas, as escolas também foram fechadas, as atividades esportivas, entretenimento, tudo está fechado no país, tá? Na Coreia do Sul, onde o país está investindo pesado, são mais de 25 bilhões para combater o novo coronavírus, é, cancelou também, assim como a Itália, todas as suas atividades em grande escala para impedir o contágio. Tá? E no Irã também, que está com um controle mais rígido, né? As temperaturas corporais dos cidadãos são medidas ao entrar e sair da cidade. E cada pessoa, né, que seja, né, medida a temperatura e ficar com suspeita de estar febril, né, ela vai ficar em quarentena por 14 dias. Tá? E caso a pessoa esteja realmente confirmado que está com o novo coronavírus, essa pessoa vai, essa pessoa e a área onde essa pessoa reside, onde ela mora, onde ela fica, vai ser interditada por 3 dias seguidos, ok? Então, passando para os princípios da prevenção da pandemia, né? Então, a gente tem alguns princípios orientadores, que são a detecção precoce, a notificação precoce do problema, né? Da temperatura corporal, o isolamento dessa pessoa e o tratamento dela. Então, isso a gente faz para poder antecipar um problema. E para uma região de baixo risco, seria impedir a entrada do novo coronavírus. Então, a gente poderia imaginar um país que já sabe que está com a situação toda de pandemia ao redor do mundo. Uma atitude que deveria ser feita é não deixar que novas pessoas entrem, né, que possam ser possíveis suspeitos. Então, a gente não deixa essa pessoa entrar para dentro do país e fazer a contaminação. Tá? Então, uma área de médio, uma região de médio risco seria impedir a entrada do coronavírus, como nós falamos agora, e também conter a proliferação interna. E como que a gente consegue fazer essa contenção de proliferação interna? Fazendo a triagem da temperatura humana eficiente, precisa e segura, uma vez que a febre, né, já está estatisticamente comprovado que ela está presente em 90% dos casos de coronavírus. Né? Tem alguns outros relatos de pessoas que não têm febre, mas também aparentam ter alguns outros sintomas. Mas a febre, ela é, como eu disse, 90%, na maioria dos casos, ela está presente e isso é uma forma da gente identificar rapidamente se a pessoa está suspeita ou não de ter o vírus. Tá? E numa região de alto risco, né? E aí já a gente já pode considerar um país que já tenha, né, bastante pessoas contaminadas, né, e casos confirmados também do novo coronavírus, a gente tem que prevenir tanto a entrada de novas pessoas quanto a saída dessas pessoas para evitar que elas andem por aí e contaminar outras pessoas. É o que a gente hoje fala que é para as pessoas não saírem de casa, para evitar o que novos contágios sejam feitos. Então, esse tipo de atitude que está sendo falado para o pessoal não sair de casa é justamente para fazer isso, não fazer com que uma pessoa contamine outra e por aí aumente a proliferação. Tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso também? Com um controle rígido, tá? E triagem de temperatura, principalmente para saber se a pessoa está febril. Se a pessoa está febril, a gente passa a fazer um tratamento diretamente com ela e já dá o primeiro atendimento médico. Tá? Então, seguindo para a parte de solução, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os problemas que a gente enfrenta e como que a gente pode fazer para poder avançar
e também combater esse tipo de problema enfrentado, tá? Então, bem, a detecção precoce e eficiente. A gente tem hoje, né, e está sendo muito mostrado, a baixa eficiência do termômetro e da pistola de detecção por infravermelho, tá? Eu vou ler aqui e depois a gente comenta um pouquinho. A medição manual da temperatura, muito trabalho e alto risco, porque a gente tem que ficar próximo à pessoa que está tendo ali a sua temperatura sendo medida. Então, você tem ali um risco da aproximação ali mesmo social, né? Se aquela pessoa estiver contaminada ou ela apresentar um quadro de tosse, algo do tipo assim, a pessoa que está fazendo a medição também está exposta, tá? Registro manual e eficiente. Se a pessoa não fizer a medição no local correto, não tem como a gente saber se a pessoa está, né, com a temperatura normal ou se está em estado febril, né? E a dificuldade na coleta das informações pessoais. Então, se a gente for parar para pensar, a gente consegue fazer hoje, né, através dos nossos sistemas, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, inclusive captura de mais informações que não somente, né, a temperatura corporal da pessoa. A gente consegue agregar um pouco mais de informação para ajudar no compartilhamento e no gerenciamento, né, desses dados, tá? Então, a gente encontra esse tipo de problema, tá? E como é que a gente pode prover uma solução? Bem, a gente utilizando sistemas, né, de medição de temperatura através de vídeo, né, de vídeo monitoramento, que são as nossas câmeras, os nossos sistemas, né, de medição térmica, a gente consegue fazer a medição de temperatura automática sem contato, falando aqui no caso de quem precisaria colocar um termômetro, por exemplo, embaixo do braço, né? Então a gente tem essa temperatura sendo medida automaticamente, sem a necessidade de alguém, por exemplo, ter que apontar, né, o termômetro a laser para uma pessoa também, não precisaria ter uma pessoa tão próxima. Ela é precisa, rápida e permite que sejam feitas várias medições ao mesmo tempo, tá? O que é um ponto alto do negócio, uma vez que quando a gente está fazendo a medição através de termômetros a laser, ou até mesmo o termômetro que a gente já conhece mesmo, de mercúrio, né, embaixo do braço, a gente só consegue medir uma pessoa por vez. Então, isso já nos dá uma eficiência bem rápida para saber se a pessoa está com a temperatura mais alta ou não, tá? E o registro das informações de temperatura anormal, no caso, a gente pode definir um set point para temperaturas febris ali, né, acima de 37,1, por exemplo, e, e deixar que o sistema avise quando tem alguém que extrapolou aquela temperatura que foi marcada como set point, e aí a gente trabalha com um alarme, né, e alguns procedimentos de triagem das pessoas, tá? E também se utilizando do produto correto, do sistema correto, a gente consegue fazer a detecção facial também dessas pessoas e a coleta dos rostos, né, de forma automática, tá? Então, para esse sistema, a gente tem uma triagem preliminar, que é a identificação se a pessoa está com a temperatura alta, e aí a gente já começa um tratamento, e o registro da temperatura dela em tempo real, ok? Então, a seguir, a gente já começa a falar um pouco de solução. Nós vamos falar de 4 soluções, tá? Então, nós temos aqui o que a gente chama de temperatura de solução econômica 1, perdão, é onde a gente tem duas possibilidades de utilização de câmeras, uma com um range de lente mais fechado, outra com um range de lente mais aberto, tá? A gente tem aqui o Black Body, que é um dispositivo que nos serve como referência, tá? Para poder informar a câmera, né, que aquela temperatura que ele vai consultar no Blackboard é a temperatura normal, né, de um ser humano. Então, esse dispositivo ele nos serve como referência e também nos dá uma maior precisão na hora da medição da temperatura, tá? Então, o Blackboard é um dispositivo que ele é assim essencial para que a gente consiga fazer uma medição precisa e correta, tá? Então, a gente tem aqui na solução econômica 1 as câmeras, né? A gente tem o Blackboard, que nos dá essa referência e essa precisão. E nós temos aqui a opção de utilizar para gerenciamento dos alarmes que vão ser informados,
o nosso software DSS Express, tá? Então, essa é uma solução simples que poderia ser integrado, por exemplo, a parte de alarmes que a câmera possui duas saídas de alarme, ela poderia ser integrada diretamente, por exemplo, a um buzzer, né? Uma sirenezinha ou a um estrobo, fazendo uma integração física e demonstrando ali visualmente ou de forma audível que existe um alarme de uma pessoa com temperatura alta ali naquele momento, tá? Então, falamos da econômica 01, vamos falar da econômica 02. O que muda aqui? Bem, muda a forma como a gente gerencia o alarme. Aqui a gente está falando num gerenciamento via DSS Express, onde a gente tem ali alguns controles bem básicos, né, da parte de gerenciamento de vídeo, os canais, de uma forma bem tranquila e bem amigável. Aqui nessa Econômica 02 a gente já fala num acesso via web browser, bem simples, uma solução que a gente pode utilizar para pequenos locais, né, onde não tem uma demanda tão alta assim para que seja necessário um gerenciamento um pouco mais superior, né? Então a gente tem também aqui embaixo as mesmas condições anteriores que são das câmeras, uma possui um range mais fechado, a outra possui um range mais aberto de lente. O Blackbody para nos dar, né, a referência e precisão na medição de temperatura, uma integração com um alarme externo poderia ser feito e o gerenciamento dos vídeos e visualização das imagens em tempo real pode ser feito através do web browser, tá? Bem, porém, né, a gente ainda precisa criar um processo após a pessoa ter a sua temperatura ali identificada. Então, qual é o processo que nós sugerimos que seja feito? A medição de temperatura sem contato é feita pelas soluções, tá? Uma revisão com um termômetro para fazer um double check da temperatura da pessoa é feito, né? Então, nesse caso, somente aquelas que forem necessárias revisão, né, vão ser removidas do local. E aí, se essa pessoa for confirmado que realmente ela está com uma temperatura alta, a gente ativa o plano de emergência e começa já o tratamento dessa pessoa, ok? Então, temos essas duas soluções que nós classificamos como econômica, tá? E temos as outras mais duas soluções que a gente classifica como padrão e avançado, tá? Nessas duas soluções, nós temos muito valor agregado. Nós conseguimos fazer, tirar bastante relatórios, tirar bastante informação que a gente vai ver, né, a seguir nos slides mais à frente, após a demonstração dessa arquitetura, tá? Então, temos aqui, na solução padrão, temos novamente as duas câmeras, o Blackbody e um dispositivo externo que já é conhecido por nós das outras soluções, tá? Nesse caso, a gente entra com um NVR nosso, tá? Da série AI, que é um NVR com inteligência artificial e um gerenciamento através do DSS Express, tá? Então, daqui a gente poderia mandar essas imagens através da rede para um centro de monitoramento central e poder trabalhar, né, em dois ambientes, tanto local como remotamente. Então, a gente tem também essa versatilidade de arquitetura. No caso, a gente pode fazer, né, um combate local e um combate para parte do pessoal que fica mais no gerenciamento, não precisaria ficar ali tão próximo ao ambiente. Então, nós temos essa solução padrão e temos a avançado, onde é uma solução semelhante à solução que a gente viu agora, que é a padrão, porém muito mais poderosa, com muito mais recursos, tá? E se utilizando do nosso software DSS Pro, que é muito mais completo, consegue dar muitos tipos de relatório que a gente não tem nas outras soluções que a gente já viu até agora, tá? O processo é o mesmo, tá? É feita a medição de temperatura sem um contato primeiro, só através das câmeras à distância. Caso a pessoa atingiu aquele set point, revisamos, né, com o termômetro laser ou normal, né, via termômetro digital ou de mercúrio. Confirmado, partimos para o plano de emergência e triagem e tratamento dessa pessoa, ok? Então, temos a seguir o comparativo entre as soluções padrão e a solução avançado, tá? Que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Na solução avançado, que é essa daqui, essa primeira coluna do lado esquerdo, onde está escrito IVSS 7008-1i, né? Nós temos o acesso de câmeras térmicas de duas lentes, né? Qual é a capacidade que a gente tem de poder, né,
colocar e fazer com que essa solução suporte. Conseguimos 32 câmeras, né, térmicas, devido ao fato dela ter duas lentes. Então, é um dispositivo com dois canais. Então, a gente tem 32 câmeras atingindo um total de 64 canais, tá? O que nos permite fazer um monitoramento de um ambiente muito grande, por exemplo, né? Uma fábrica que tem várias entradas, por exemplo, poderia ser útil a aplicação do IVSS nesse caso, né? Pelo número de canais maior do que na solução padrão, que está aqui do lado, onde a gente conseguiria entrar com 8 câmeras suportando 16 canais na solução padrão com NVR. Então, temos mais as outras funções a seguir que são suportadas por ambas soluções, padrão e avançado. A configuração de alarme de temperatura corporal, ambas soluções suportam. O envio do alarme de temperatura corporal e do Blackbody, que é o nosso dispositivo referência, tá? Que a gente falou nos slides anteriores, para o DSS. Então, a gente suporta tanto em uma quanto na outra solução, tá? A visualização de inteligência artificial do alarme de temperatura corporal suporta nas duas soluções. Então, no caso aqui, né, a gente vai ver nos vídeos mais à frente que quando as pessoas passam pelas câmeras, né, pela medição de temperatura à distância, você consegue ver o rosto da pessoa somente, a medição focada no rosto, né, e a temperatura em cima, sendo mostrado naquele momento ali, né, naquele momento sendo aferido. Então, isso também suporta nas duas soluções, tá? A busca de alarmes de temperatura corporal por inteligência artificial, né? Ou seja, num a gente tem a visualização em tempo real, que foi o item anterior, e nesse a gente consegue fazer a busca dentro do sistema, tá? Dentro da gravação. Então, a gente consegue fazer isso também, tá? Aqui a gente agora começa com os diferenciais das duas soluções. Então, a gente consegue fazer uma detecção facial com máscara no IVSS até 8 canais, e sendo que a precisão para esses 8 canais consegue ser maior do que 95%, tá? Então, contra 4 canais apenas do NVR, e a gente tem aí uma queda, né, de precisão bem significativa devido ao poder de capacidade que o IVSS possui sobre o NVR na solução padrão, tá? Então, temos essa diferença entre os dois. O NVR sai como um perdedor nessa solução, porém, em aplicações mais simples, podemos dizer assim, o NVR ele pode ser utilizado, né? Onde a gente tem aqueles casos que não são necessários, precisam mais do que a medição, né, que é posta na solução econômica, né, porém não necessita tanto quanto precisaria numa solução avançada. Então, o NVR para 4 canais funciona bem, tá? E enquanto o IVSS na solução avançada possui 8. Reconhecimento facial, tá? Na parte de câmeras, né, térmicas e se utilizando de máscaras, enfim, tudo isso que a gente já viu até agora, o IVSS sai na frente com 8 canais, enquanto o NVR possui 4 canais apenas para fazer o reconhecimento facial, tá? Aqui a gente gosta de dar o exemplo de que a parte de reconhecimento facial é interessante que a gente utilize em ambientes mais controlados, onde a gente tem um controle da base de dados, né, mais firme, de forma que se, por exemplo, um funcionário de uma empresa que está entrando para trabalhar estiver febril, você já identifica ali na hora, né, através do reconhecimento facial, já guarda aquela informação de temperatura dele, né? E aí a gente passa por um tratamento, uma triagem, enfim, pode ser feito depois. Então, fica mais simples de saber quem é a pessoa e buscar dados, enfim, fazer tudo uma averiguação em cima, tá? Então, para o IVSS na solução avançada 8, o NVR 4 canais. Tá? A gente tem também a exportação do relatório de alarme de temperatura corporal, que é possível de ser feito, tá? Através do IVSS na solução avançada, porém não suporta na solução padrão. Tá? O relatório de estatísticas diárias e o total,
que no caso 1, né, como o nome próprio diz, a gente consegue fazer em um dia, e as de resultados totais é igual a gente tem em outras soluções, como o mapa de calor, né, dentre outros, que a gente consegue tirar uma periodicidade maior. Então, o IVSS suporta e o nosso NVR está em desenvolvimento. Tá? Bem em breve a gente está com isso já lançado, já atualizado nos firmware dos produtos, e a gente informa vocês quando essa função tiver em funcionamento já para o mercado utilizar. Tá? E o resultado do reconhecimento facial com a informação da temperatura junto, vindo como metadados, né? A gente sabe que no reconhecimento facial a gente traz várias informações, como se a pessoa está de óculos, está sem óculos, está de máscara, se está de barba, né? Qual é o humor. Então, a temperatura entra como mais um item, né? Como metadados. Então, para o IVSS é possível ser feito essa captura, né? E também utilizar a temperatura como mais um item de identificação, e o NVR a gente não consegue suportar essa funcionalidade. Tá? Então, passando para a parte de aplicação, a gente tem aqui uma simulação de como seria, né, a instalação num local bem básico, como por exemplo aeroportos, a entrada de uma empresa, de uma indústria, enfim. A pessoa ela entra, né, tem todo um cenário já pronto com câmera térmica e o blackboard, tá? E tem uma estação local com um responsável pela triagem. Nossa pessoa ela entra no local, né? Essa pessoa, ao passar pela área de cobertura da câmera térmica, ela é verificada automaticamente a sua temperatura. Caso essa pessoa esteja com a temperatura anormal, acima do set point que foi definido pela empresa, né, como temperatura febril, né, um alarme é acionado e essa pessoa ela é levada até a área de isolamento, ok? E aí se inicia a triagem e tudo pode ser feito por ali. Bem, caso essa pessoa adentre a um local, seu local de trabalho, por exemplo, e a sua temperatura aparentar-se normal, essa pessoa segue com o seu fluxo normal e vai até o trabalho, tá? Então, isso seria dois exemplos de forma de aplicação. Um para se a pessoa, né, tiver com uma temperatura mais febril, e outro caso a pessoa esteja com a temperatura normal. Então, a gente tem aqui no slide a seguir, né, a precisão e medição sem contato. Então, a gente sabe que o sistema ele é um sistema altamente confiável, porque, né, a gente tem um detector, né, de baixo custo, né, que traz um custo-benefício para o projeto, né, adequado e acessível. E ainda a gente tem o Blackboard, que é o dispositivo aqui atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né, onde está o meu mouse, e aqui na imagem também, que serve como a nossa referência, igual falamos. Aqui ele aparece de amarelinho no canto superior direito da parte térmica. Então a gente tem duas lentes, né, uma térmica e uma visível, e é onde a gente conta com a tecnologia de detecção facial e de corpo humano, o que diminui os falsos positivos, né? Isso já é um ganho enorme quando a gente vai passar a precisar ter uma assertividade muito maior, né? E as distâncias longas, que são essenciais para nesse momento agora, né? Onde a gente precisa de um distanciamento social. Então, a gente tem as duas opções de câmeras, uma com a distância focal de 7,5, outra com de 13 milímetros, tá? E a gente consegue fazer a medição de temperatura das pessoas até 3 metros, ou seja, a gente já está dentro, né, coberto pela essa faixa de distanciamento social que está sendo recomendado pelas organizações de saúde, tá? E no vídeo aqui ao lado, que já estava, né, passando enquanto a gente estava explicando um pouquinho, é feita a medição de temperatura da pessoa via vídeo, né, que vai passar agora no vídeo a seguir. Você vê que a pessoa lá entra na imagem, daqui 36,5 nas duas lentes, tá? E vamos supor que essa pessoa tivesse com uma temperatura superior, ela passa por um double check que comprova a mesma temperatura que está sendo medida pela câmera, ou seja, a assertividade está ok, tá? Mais alguns detalhes que a gente consegue verificar nessa imagem. Aqui está sendo utilizada uma solução econômica,
né, que é o que a gente chama de Econômica 02 nessa apresentação, que é feito pelo web browser, e o Blackboard aqui, que está fora da área marcada como área de detecção, apenas para a nossa referência de temperatura e maior assertividade, que como vocês podem ver agora na medição de termômetro, funciona normalmente. Tá? Bem, a gente tem a detecção de várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos fazer um comparativo, porque isso aqui é um dos grandes ganhos que a gente tem nessa solução, né? Então, enquanto no outro a gente precisaria medir as pessoas, né, uma por uma, né, com o termômetro tradicional, né, de laser que a gente tem que apontar para a testa da pessoa, pô, se a gente aferir um número de pessoas aqui de 5.000 pessoas, né, a gente levaria em média 3 segundos por pessoa para fazer a aferição. E para pedir 5.000 pessoas com o termômetro a laser, a gente precisaria de 4,2 horas para poder fazer a medição dessas 5.000 pessoas. Imagina isso no aeroporto. Isso no aeroporto ia gerar um caos total, as pessoas impacientes, enfim. A gente tem um problema com isso. Com a câmera térmica, a gente consegue detectar até 15 pessoas ao mesmo tempo. Vide um exemplo da imagem aqui abaixo, onde temos várias pessoas ao mesmo tempo sendo medidas, né? E aí a gente tem mais ou menos uma conta aqui, se a gente falar que passam 3 pessoas por segundo, uma estatística aqui, a gente mede, né, essas 5.000 pessoas em 30 minutos. Tem um exemplo aqui do lado no vídeo que vai explicar melhor como é feita essa dinâmica. Vocês podem verificar que as pessoas passam, isso aqui foi feito com a imagem da lente visível, e quando a gente muda para a lente térmica, já que a câmera é integrada, a gente tem também, né, a informação de medição de temperatura dessas pessoas. Podem ver que não existe as pessoas necessitando de parar para poder saber a temperatura delas. Tá? Então, isso nos dá dinâmica e uma eficiência muito grande na hora de medição. A gente não precisa fazer fila e não precisa deixar as pessoas próximas umas às outras, o que é muito bom. E só um detalhe, aqui está a nossa Blackboard, né, parada aqui nesse lado, com um quadradinho verde nos servindo como referência, né, e também como dispositivo que nos dá uma maior assertividade na temperatura. Tá? Um exemplo de alarme em tempo real, por exemplo, tá? A gente tinha aqui, nesse exemplo, essas duas pessoas sendo medidas, né, junto ao Blackboard, a sua temperatura no rosto, tá? Então, essas pessoas estão com a temperatura normal, né, por volta de 36,7, 36,5 graus, e eles vão simular com uma caneca quente, colocando na direção do rosto, o que faria, né, a temperatura daquela área que está sendo monitorada aumentar, dar um alarme, né, na tela, na própria tela do web browser, que seria um exemplo do Econômico 01, que a gente já falou aqui mais cedo. Né? Então, vamos lá. A gente tem aqui as pessoas sendo medidas, como vocês podem ver, normalmente, tá? E depois de um tempo né, as pessoas ficam aqui e tal, é verificado o aparecimento do alarme. Quando você pode ver que esse rapaz aqui está segurando uma caneca quente, a temperatura está sendo medida só na região do rosto, tá? Para não ter nenhum tipo de interferência. E a partir daí, ele vai colocar essa caneca quente na direção do rosto, como vocês podem ver agora. E aí fica em vermelho automaticamente, e isso aqui pode ser integrado com uma sirene, com uma strobo, e aí ser tomada algum tipo de atitude. Ou seja, o sistema consegue dar uma resposta, né, bem rápida, né, à medição de temperatura. Mais uma vez ele fazendo ali o exemplo, ele coloca bem próximo à testa e o sistema dá a sua resposta de forma precisa, de forma rápida. Okay? Bem, para a seleção de produtos, né, a gente tem aqui esses produtos para medição de temperatura, né, que é a parte do Blackboard, e as nossas câmeras, uma com um range mais fechado, outra com um range de lente um pouco mais aberto, os acessórios necessários, a fonte de energia, o tripé, o conector para o tripé, e a parte de armazenamento, que é opcional, né, na solução, caso seja necessário. É necessário, né, estudar
junto à necessidade de cada cliente, né, para saber em qual cenário se adequa, né, e aí a gente poderia fazer um direcionamento melhor para qual solução é a essencial para aquele negócio, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de aplicação. Aeroportos, onde a gente pode fazer a triagem de temperatura corporal das pessoas e já isolar, rastrear a temperatura das pessoas, né, que estão mais altas, impedir que elas embarquem e assim impedir o contaminamento, a contaminação, perdão, entre as pessoas, tá? Estações de trens e metrô, tá? Aqui a gente tem um exemplo de trem em Xangai, o metrô em Hangzhou, bem na hora que os passageiros chegam até a estação, ou seja, se a pessoa já chega ali com a temperatura normal, ela já é triada, ela não chega nem a entrar na estação praticamente, tá? A gente tem escritórios centrais, hospitais, prefeituras, escolas, universidades, enfim, nós temos uma gama enorme de aplicação, tá? Que, que ajuda bastante, né, a combater a proliferação do novo coronavírus e de forma muito eficiente, como todos já vimos aí até agora. Tá? Então, por que, que a gente deve escolher a DARPA, né? Bem, a gente tem uma medição de temperatura com uma alta precisão, tá? Quando a gente utiliza a câmera em conjunto com o blackbody, igual eu expliquei anteriormente, a gente tem uma variação de temperatura na hora da medição de mais ou menos 0,3 graus, o que não é quase nada, né? Em comparação a outros produtos que a gente já viu por aí no mercado. Então, é uma variação de temperatura bem baixa, o que nos dá uma assertividade bem melhor, tá? A gente tem a alta eficiência, a eficiência na medição de temperatura sem contato, né? Que a gente fica na distância de 3 metros, né? Até 3 metros, que é uma distância já considerada segura, a gente consegue aumentar essa eficiência na medição em 800%, tá? Uma vez que ela já está pegando a região do rosto de forma correta e precisa, né? Diferente do termômetro a laser ou a infravermelho, que a gente precisa apontar para uma direção. Se a gente não aponta para a direção correta, né, a gente tem uma medição errada, tá? A medição de múltiplos indivíduos, igual a gente mostrou nos slides anteriores, a gente consegue detectar as pessoas e medir suas temperaturas até, né, 15 pessoas de forma simultânea, tá? E para aquela solução onde a gente falou, que no caso é a padrão e a avançada, né, que a gente tem uma detecção de faces bem precisa, utilizando as máscaras, né, cirúrgicas, maior do que 95%. Então, a gente tem lá naquela tabelinha que a gente falou antes, né, onde cada solução se adequa, uma precisão maior do que 95%. Além desses itens aqui que a gente acabou de falar, eu queria falar que a gente conseguiu, né, a Darwa Technology conseguiu, né, junto ao Exército Brasileiro, uma autorização, né, para venda e comercialização no geral desse tipo de produto, tá, que a gente viu nessa apresentação. Somente esses tipos de produto, tá? Como nós sabemos, se fosse um processo normal, né, se não tivesse a crise do coronavírus, né, essa epidemia, é, a gente precisaria passar por várias etapas, né, em relação à CR, que é a documentação, né, especial que é emitida pelo Exército e que todos os responsáveis pela cadeia, no caso, quem produz, quem comercializa, quem vai instalar e o cliente final precisariam ter a CR. Então, a Darwa Technology fez um contato com os órgãos competentes, que nesse caso é o Exército, né, brasileiro, conseguiu uma autorização, né, especial que para esses casos, para utilização durante o combate ao coronavírus, né, para fazer medições de temperatura corporal, a não necessidade, né, desses certificados. Tá? Porém, ressalto mais uma vez, como já falei, isso fica restrito somente à utilização dos produtos que temos nessa apresentação. Tá? Então, se for um produto que não for esses apresentados aqui, algum desses, né, eles não estão cobertos por essa autorização e vão seguir o processo normal.
Como aqui a gente está falando somente da medição de temperatura, esses produtos que falamos até aqui estão cobertos dentro dessa autorização, ok? Maiores detalhes, vocês podem falar com seus gerentes regionais aí, quem atende a sua região, e tirar maiores esclarecimentos. Fiquem à vontade, tá bom? Bem, aqui são os produtos, a gente vai falar, vai bater, passar linha a linha, né, por essas características. Então, temos aqui na câmera Bullet, DH-TPC-BF 3221-T, tá? Nós temos o sensor que é não refrigerado, que é característica das nossas câmeras térmicas mesmo, a resolução térmica de 256 por 192 pixels, uma lente térmica de 7 milímetros, um sensor de 1 para 2.8 CMOS, tá? Resolução na lente visível de 2 megapixels, a lente visível ela é de 8 milímetros, tá? E possui um range de medição de temperatura entre 30 a 45 graus, tá? Então, a gente consegue utilizar desse sistema para medições mesmo de temperatura corporal, tá? Ele é bem específico. E a precisão de medição de temperatura, quando a gente utiliza o Black Body, ela cai para 0,3 graus Celsius. E quando a gente não utiliza o Black Body, a gente vai para mais ou menos 1 grau Celsius. Então, veja a importância do uso do Black Body, né, no sistema. Mais ou menos 1 grau Celsius pode dar um falso positivo muito grande, né? Então, em locais que a gente precise de uma intervenção mais assertiva, é muito necessário que a gente tenha o mínimo de erro. Então, por isso, nos nossos sistemas, a gente sempre está incluindo o Black Body por conta dessa assertividade na temperatura, que é muito importante nesse momento, né? Diferença da câmera térmica, né, da BF3221T para BF5421T. Basicamente, é o tamanho da lente térmica, a resolução também, a gente tem aqui uma lente mais fechada na 5421, tá? E a gente tem os mesmos parâmetros para os outros, um sensor de 2 megapixels na lente visível, com uma lente de 8 milímetros de abertura, né? E os ranges de temperatura são iguais, as partes de precisão com e sem Black Body também são iguais, tá? E aqui a gente tem do lado o Black Body em si, né, que é o nosso equipamento referencial de temperatura, que aumenta a precisão, né, medida pela câmera térmica, e aqui na resolução que a gente consegue vir aumentando a temperatura referencial do Black Body de 0,1 em 0,1, ou seja, a gente conseguiria sair na referência de 35 para 35.1, 35.2, seria o ajuste fino, tá, da temperatura do Black Body. E possui uma alimentação bivolt, né, de 100 a 220 AC, 50 a 60 Hz. Tá? Bem, nos nossos casos de sucesso a seguir, nós temos alguns casos aqui pela América Latina, como o aeroporto de Eldorado, que fica na Colômbia, tá? Que já está sendo feita essa medição de temperatura corporal utilizando o sistema DARRO. Aqui vocês estão vendo a câmera, né? Vocês podem ver o Black Body, que está aqui, está configurado como referencial a 35 graus. A área de passagem onde as pessoas são monitoradas, aqui no meu mouse tem o Black Body, aqui está a câmera, pode ver que um está apontado para o outro, tá? E o sistema precisa que um fique apontado para o outro mesmo. Então, já temos esse case rolando na Colômbia, tá? No aeroporto de Eldorado. A gente tem também o de Ezeiza, que fica na Argentina, é o principal aeroporto da Argentina, inclusive, tá? Que assim como o do Eldorado, está incorporando a solução térmica da Darro de forma semelhante ao aeroporto Eldorado, tá? Então, você vê aqui, né, o dado estatístico, que a solução permite medir a temperatura de mais de 800 pessoas em 10 minutos. Enfim, é muito rápido. As pessoas simplesmente não precisam serem paradas para poder medir a temperatura. Simplesmente, ao caminhar normalmente, a temperatura delas vai ser aferida, tá? Então, igual a gente viu no aeroporto de Eldorado, o Black Body é apontado para a câmera, fazendo o referencial para a câmera poder conseguir fazer uma captura de forma assertiva, tá? A gente ainda tem
o Plaza Carso, que é um empreendimento na cidade do México, tá? Onde engloba escritórios e shoppings, né? Que é bem semelhante a muitos locais que a gente tem aqui no Brasil, tá? Onde essa solução térmica da Darwa está sendo utilizada para fazer a medição tanto dos funcionários, né, que trabalham nesses locais, né, como vocês podem ver aqui na entrada, aqui na passagem e em outras passagens por dentro do shopping, né, está sendo aferida a temperatura dos clientes e funcionários e reportando caso a pessoa esteja com a temperatura acima do normal, passando pela sua triagem, né, padrão dentro desse edifício. Tá? E pessoal, é isso, tá? Fica aqui o meu agradecimento para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vou estar à disposição. Tem um link para poder entrar em contato aí no sistema, tá? Onde vocês acessaram para poder visualizar esse treinamento. Além de mim, né, vocês também podem tirar dúvidas com os regionais, né, da área de vocês. Podem fazer contato direto, podem tirar dúvidas comerciais, técnicas, enfim. Nós estamos aqui à disposição de vocês para ajudar no combate do coronavírus. Tá? Agradeço a atenção mais uma vez e obrigado. Cuidem-se, lavem as mãos. Se não puder lavar as mãos, não tiver água no momento e tiverem álcool em gel, passem álcool em gel nas mãos e tomem cuidado, pessoal. O coronavírus não é brincadeira. Tá? Um agradecimento, se cuidem, um abraço.